Senhor Deus, nosso bondoso Pai, querido Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, implorando que o Senhor esteja sobre nós. Amém, Senhor. Pedimos o Espírito Santo nesse momento, iluminando a nossa mente, nos fazendo recordar daquilo que o Senhor impressionou a nossa mente, nos mostrou, as coisas que estudamos, as coisas que lemos, de acordo, Senhor, com o Seu cronograma, com a Sua ordem, com como o Senhor quer que nós abordemos os assuntos. Querido Deus, são coisas tão sérias, estamos tão angustiadas e nós estamos implorando que o Senhor nos unja nesse momento, que o Senhor toque os nossos lábios com a brasa viva do altar, para que o Senhor esteja aqui falando e não nós. Pai, estamos pedindo estas coisas por amor do Teu nome, por amor também dos Teus filhos que estão sendo enganados, enredados. Portanto, Pai, unicamente somos instrumentos em Tuas mãos. E só pedimos que o Senhor nos use, que o Senhor nos ilumine, nos ajude e nos conduza em tudo que devemos falar e tudo que devemos fazer. Dá-nos também, Pai, sabedoria, dá-nos cuidado com as nossas palavras. Sim, meu Deus. Não queremos que apareça nós mesmas, mas sim a Tua verdade, a Tua palavra, o está escrito o tempo todo. Dá-nos cuidado ao falar. Dá-nos sensibilidade, Senhor, para sabermos abordar os assuntos, porque são coisas sérias e tocam vidas de pessoas. Pessoas que, embora estejam andando no erro, são pessoas que o Senhor ama muito e quer alcançar. Sim. Então dá-nos esse amor, esse amor que o Senhor tem. Coloque em nosso coração, Pai. Pedimos isso implorando, Pai, implorando. Estamos pedindo o Espírito Santo, Pai, para a Tua obra, para alcançar pessoas, para construir o Teu reino, Pai, para reparar brechas, para ajudar os outros, Senhor. Então, Pai, por favor, por misericórdia, por amor do Teu próprio nome, usa-nos nesse momento. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, porque o Senhor nos ouve. Amém. 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 Sonhos, visões, impressões, curas, milagres, tudo isso nos foi revelado que faria parte do fanatismo dos últimos dias. Eu sou a Carol, nós estamos aqui no canal Lembra-te para estudar com você sobre esses assuntos. Eu estou aqui com a minha amiga Cleuma, com a minha amiga Vânia, e nós vamos conduzir esse assunto juntos estudando a Palavra de Deus. E a gente aqui está numa conversa e nós também queremos que vocês também participem, depois vocês podem deixar seus comentários, suas dúvidas. E é uma troca de informação, porque essas informações estão acessíveis a todos, não somente aqui a nós, mas a você também que está nos assistindo, porque elas estão aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, e também estão aqui no Espírito de Profecia. Então nós, como um povo que professamos uma verdade presente, será que poderia existir dentro desse povo que prega a verdadeira justificação pela fé, será que entre nós é possível haver sombras ou até mesmo fanatismos? Será que nós somos um povo neste momento propensos a sermos enredados por Satanás? E se somos, como é que viriam até nós esse fanatismo nos nossos dias? Será que é diferente do que já aconteceu uma vez lá no passado? Então a gente vai poder aqui conversar e estudarmos um pouquinho também sobre isso. E o que é muito importante a gente lembrar também, não somente nós que estamos aqui conversando, mas as pessoas que estão nos assistindo, é que o Senhor Deus, Ele não muda. Ele sabia de tudo o que iria acontecer. E Ele deixou evidências muito claras. Ele deixou registros muito claros e provas inequívocas para que nós não fôssemos enganados. Nós temos, em vários momentos, em várias obras dos testemunhos, tudo o que é necessário para nós identificarmos com clareza e de forma que nós não venhamos a correr nenhum risco de sermos ludibriados e de ponderar, será que é isso mesmo? Não, o está escrito está aqui, o padrão está aqui. E nesse padrão, a partir desse padrão, é possível estar firmado em uma firme verdade, em uma plataforma firme, uma plataforma que não vai nos permitir nos perder. E nem sermos levados por ventos de doutrina. No livro Eventos Finais,
tem um capítulo que é Enganos Satânicos dos Últimos Dias. Então, o inimigo, não satisfeito em que a igreja escolhida de Deus, a menina dos olhos de Deus, tivesse em seu seio o mundanismo, já há décadas e muitas décadas, já praticamente enraizado nela, não satisfeito, vendo que o movimento do conhecimento da verdade para este tempo, que nós conhecemos como verdade presente, o inimigo não satisfeito agora está tentando desbaratar este movimento. Um movimento que foi levantado por Deus também, não é? Então eu vejo isso claramente acontecendo hoje no nosso meio. Sim, de fato nós estamos na era dos enganos. E nós temos visto nos nossos dias muita coisa que tem cheiro de fanatismo, e ao ler os testemunhos, a palavra de Deus, nós constatamos que é realmente fanatismo dos nossos dias. E nós já estamos começando a ver os resultados desse tipo de fanatismo, resultados desoladores, inclusive. E nós vamos começar falando algumas características desse tipo de fanatismo para nós conseguirmos identificar se nós estamos crendo em coisas que não são verdadeiras ou se outros estão pregando coisas que o Senhor Deus declarou ser fanatismo. A gente está acompanhando no livro Mensagens Escolhidas, volume 2. A primeira coisa aqui que fala é do perigo de querer ser original, de ter ali originalidade, buscando coisas novas. Olha, já que foi revelado que nós vamos ter nova luz, então a gente tem que procurar, cavar tudo. Eu quero saber qual é a nova luz. Então veja, aqui está dizendo que algumas pessoas zelosas, que visam e põem toda a energia em busca de originalidade, têm cometido um sério erro. Esse tipo de comportamento é como se abrisse uma porta para que Satanás pudesse entrar na vida da pessoa e sussurrar ao ouvido dela, sabe? É como se Satanás sussurrasse coisas então diferentes. Ah, você quer originalidade? E Satanás tem milhares de coisas para sussurrar aos nossos ouvidos. Então veja, esse é um dos cuidados que temos que ter. Especular, usar textos da palavra de Deus para vir com uma ideia nova, uma coisa original. Ainda na sequência de mensagens escolhidas, no capítulo 1, nós temos a sedução de teorias novas, né? Então, algo que me chamou muito a atenção, comparando, né, tudo que chega ao nosso conhecimento, aos nossos ouvidos, né, de tudo que as pessoas têm vivenciado, vivenciado de forma muito emocional e sensorial. E na página 14 tem o subtítulo que diz a sedução das teorias novas. E o trecho que a serva do Senhor nos mostra o seguinte: as invenções da mente humana criarão testes. Eu chamaria inclusive de fardos. As invenções da mente humana criarão testes que não são testes em absoluto. Para que, quando o teste verdadeiro for salientado, seja considerado em termo de igualdade com aqueles de feitura humana. O teste verdadeiro, ele vem do Senhor, né? Mas ser colocado em pé de igualdade com testes impostos por homens. E às vezes, Cleoma, são testes que a pessoa levanta da própria palavra de Deus. E ela diz assim, não, mas eu tirei da Bíblia, não é de feitura humana, eu tirei da Bíblia. Mas você veja, existe um teste do Senhor para os últimos dias. Sim. Existe um teste, é o sábado. E existe esse teste, colocar outra coisa, mesmo que seja levantado da própria palavra de Deus, você acabou de destronar ou retirar o teste que o Senhor instituiu. E isso é o mesmo que dizer de feitura humana. Então, seja considerado em termo de igualdade com aqueles de feitura humana que não têm sido de nenhum valor. Testes humanos não são para o Senhor de nenhum valor. Nós vimos claramente isso aonde? Quando Jesus Cristo veio a essa terra. Quando Jesus veio aqui a essa terra, ele simplesmente começou a ensinar o povo naquela época, o seu povo, de que o fardo estava distanciando as pessoas do verdadeiro amor, do amor de Cristo, do amor de Deus, do amor do Pai.
Podemos esperar que tudo será introduzido e misturado com a sã doutrina. É isso que está acontecendo. Nós recebemos a sã doutrina, nós recebemos a verdade, nós sabemos qual é o direcionamento de Deus, inclusive para o seu povo, nesses últimos dias, e o que o Senhor requer, a grande prova do nosso caráter. Nós estamos sendo provados na balança, mas não em testes impostos por balanças humanas, mas sim pelos testes do Senhor, né? Mas mediante claro discernimento espiritual, pela unção celeste, podemos distinguir o sagrado do profano que está sendo introduzido para confundir a fé e o são juízo. Confusão, essa é a palavra. Confusão está sendo agora semeada entre o povo que professa a verdade presente. E a gente pode ver também que aqui é como a Cleuma leu. Se a gente tiver, então, nós podemos distinguir com a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai deixar um povo que tem uma verdade para os nossos dias caminhar cegamente. Então, se nós inquirirmos de Deus, se nós buscarmos a Deus, nenhum de nós precisa cair nesse fanatismo. Nós não precisamos cair nesse engano, porque foi feita a provisão para que todos nós aqui pudéssemos então estudar, orar ao Senhor e pensar, não aceitar aquilo que vem para nós, irmãos, como uma nova luz, ou tem uma novidade, ou encontrei alguma coisa. Você sempre tem que ouvir com o pé atrás. E você não tem que aceitar, por mais querida que seja a pessoa, que os irmãos possam entender que a nossa conversa, ela não se trata de pessoas, elas se tratam de campos de ideias, elas se tratam de heresias que estão sendo ensinadas no nosso meio, porque são pessoas queridas, pessoas que nós amamos e que eu mesma, eu jamais imaginei que a gente está enfrentando algo nesse tamanho, dentro do nosso próprio povo. E aqui no final diz assim, ó, que ele quer desmerecer a grande e grandiosa verdade probante para estes dias. Qual que é a verdade que esse movimento, como a Cleuma falou, que foi levantado por Deus, o que é que essa verdade pode trazer? Ela pode trazer a volta de Jesus. Então é uma verdade imprescindível, que eu posso vencer pelo poder de Cristo e que eu não preciso mais esperar 20, 30, uma geração para que Jesus possa voltar. E isso está sendo divulgado no nosso meio, mas olha como Satanás se levantou irado, e ele veio aqui, misturou as coisas com a sã doutrina. Ele não teria como vir no nosso meio hoje com um argumento, como a gente vai ver em alguns casos aqui, que as pessoas diziam estar cheias do Espírito Santo, mas elas estavam induzindo as pessoas a dizer que essa lei, a lei dos 10 mandamentos, elas estavam invalidadas. Satanás, se ele viesse apresentando isso para nós, irmãos, imediatamente nós íamos reconhecer. Mas o que está sendo feito? Ele não está derrubando os 10 mandamentos, mas está sendo acrescentado 613 estatutos. Então, a lei, ela continua, mas agora ela vem carregada, né? Vânia, olha só. Como que o inimigo faria para enganar pessoas que amam a lei de Deus, amam o sábado? Sim. Aí ele sabe que isso é muito importante para nós como adventistas do sétimo dia. Ele sabe que nós temos conhecimento da última mensagem a ser dada ao mundo. Então o que ele faz? Não posso enganar esse povo dizendo que a lei não está em vigor, sim, que o sábado não é esse, que o sábado é outro. Que tal se eu sussurrar para eles que a lei de Deus, na verdade, é mais do que os 10 mandamentos? E que o sábado não é só o do 4º mandamento do 7º dia. São sábados cerimoniais. Que tal se eu sussurrar isso para eles? Você acha que isso dilui a mensagem que tem que dar um sonido certo? Você acha que isso deixa o nosso discurso, que era tão definido, tão claro, reparar as brechas, erguer assim, a validade da lei de Deus, era tão definido, e agora se tornou um pouco assim difuso, sabe? Ficou um pouquinho meio escondido, porque agora não é mais o sábado somente, é os sábados cerimoniais também. Não, peraí, não é os 10 mandamentos, são 613 estatutos e juízos que você também precisa guardar. Veja, diluiu a mensagem adventista, a última mensagem de misericórdia. Isso é a intenção do inimigo, porque essa é a última mensagem que Deus tem para dar para o mundo todo poder decidir. Então o inimigo tem ódio da mensagem para este tempo. Então, como vamos enganar as pessoas que estão dando essa mensagem? Vamos fazer eles darem um sonido incerto, diluir essa mensagem que era tão clara. E muitas vezes as pessoas, quando elas
Imagina nós indo apresentar essa mensagem, irmãos, essa mensagem ela não é nova. Olha os judeus. Sim. Os judeus, eles vivem essa mensagem até hoje. Então você veja, o fardo que foi colocado sobre eles, a gente sabe que teve um propósito, ele se cumpriu. E hoje está sendo reavivado entre nós. Então, logo, nós temos como a Carol falou, vamos dar um sonido ao mundo. E o teste vai ser o sábado. Agora, imagina você apresentando para esse mundo lá fora, que é o jugo que foi nos tirado pelo poder de Jesus. Só que tem uma frasezinha que vem acompanhada disso tudo. Olha, mas tudo isso pode ser cumprido, não é você, viu, Carol? É pelo poder de Jesus, e aí entra a questão da justificação pela fé. Satanás, ele é tão sujo que ele ainda consegue fazer um link. Ele coloca então no discurso de dizer, olha, mas tudo isso é pelo poder de Deus. E a gente fica naquela coisa, mas é pelo poder de Deus. Então, a gente ainda tem a coragem de colocar para o irmão que se ele não guardar todas essas coisas, a falta de fé é de quem? É da pessoa. Então a gente está, olha o que está sendo trago para o nosso meio hoje, e uma mensagem tão linda nós temos que proclamar, nós temos que viver pelo poder de Jesus, mas agora ela vem carregada. E nem sempre é tão simples da gente identificar. Sim. Esses enganos, essas heresias, esses fanatismos. Se fosse muito fácil, Jesus não precisaria ter dito assim, cuidado, que ninguém vos engane. Exatamente. Ele não precisaria ter dito, olha, vocês precisam cuidar, porque se possível vai enganar os próprios escolhidos. Eu acho que a gente se fia muito nessa frase, pensando assim, ó, se possível, então quer dizer que é impossível. É impossível me enganar. E não é bem assim. Nem sempre é tão fácil. Aqui tem uma frase que diz, caso estivessem visíveis, marcadas incoerências e declarações falsas nessas manifestações, não seria necessário o mestre dizer que precisaríamos ter cuidado, não seria necessário. Sim. Então a gente pensa, imagina, essas coisas jamais vão me enganar. Então Jesus não precisaria ter dito, ó, cuidado, Carol, cuidado, Vânia, cuidado, Cleuma. Para que ninguém vos engane. É só mais uma frase aqui, a irmã White dizendo, a razão por que ergo o sinal de perigo é que mediante a iluminação do Espírito de Deus, eu posso enxergar aquilo que meus irmãos não discernem. Ou seja, nós não temos o discernimento que uma profeta de Deus tem. E aqui, olha só quantas páginas, o Mensagens Escolhidas, volume 2, o começo dele e outros livros são dedicados especialmente para nos apresentar esses enganos que aconteceram no passado. E olha, tem tantas semelhanças com o que tem acontecido hoje que a gente fica espantado. Sim. A gente fica impressionado. E agradecido a Deus também por Ele ter revelado tantos detalhes para nós aqui nestes livros. Sim. A senhora Ellen White, ela tem várias advertências para nós nos últimos dias. Mas algo que tem ficado patente, penso que para todos nós, são as distrações que o inimigo tem armado agora para estes últimos dias. Se a gente for lembrar da história de 88, a gente vai lembrar da rejeição que os 3 mensageiros do Senhor sofreram. Eles foram não somente rejeitados, mas eles foram difamados também. Então, tranquilo, normal, né? O servo de Deus, quando ele está fazendo a sua obra, a obra de Deus, né? Esse é o quinhão do servo de Deus. Mas, naquele momento, anos posteriores a 88, a Minneapolis, nós observamos claramente também que a rejeição ela foi ganhando corpo, né? Foi se avolumando. E nós percebemos também que isso não partiu de um grupo apenas, isso se tornou endêmico a tal ponto de que toda a organização, de que a chuva serôdia não veio, estava pronta o Espírito Santo estava sendo derramado, quando uma mensagem que não era uma mensagem nova, era uma mensagem que estava lá, né? Mas que o Senhor Deus levantou 2 jovens para poder explicar de forma que até uma criança pudesse entender. A mesma coisa hoje. Nós temos uma mensagem, nós temos uma verdade. O Espírito Santo está pronto para ser derramado. Mas aí vem o que o inimigo das almas ele faz? Distração. Vamos distraí-los. E aqui na página 17 do Mensagens Escolhidas, volume 2, a serva do Senhor nos diz assim:
tenho uma advertência a dar a nossos irmãos, para que sigam seu líder. Líder aí está com L maiúsculo, é o Senhor Jesus Cristo. E não corram adiante de Cristo. Não haja obra do acaso nestes tempos. E aí vem para nós. Acautelai-vos de fazer vigorosas declarações que levem mentes menos equilibradas à nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade que nós estamos falando aqui, isso tem peso eterno. E nós aqui, nós vamos ser pesadas por isso. E o Senhor está dizendo isso para nós, em primeiro lugar, e para todos os outros que, por um acaso, venham a ter acesso a outras mentes, a mentes mais frágeis, que ela chama de menos equilibradas, a pensar que tem maravilhosa iluminação de Deus. Aquele que leva a mensagem ao povo da parte de Deus precisa exercer perfeito domínio, deve ter sempre em mente que a senda da presunção se acha bem ao lado do trilho da fé. E é por isso que, em meio a essas provas, a estes testes, a estas distrações que o inimigo tem colocado para nós precisamos lembrar de alguns conselhos que o Senhor Deus deixou nas Escrituras. Um deles, procurem pesquisar por si mesmos, em primeiro lugar. Segundo, e o Senhor, Ele ilumina toda a alma, Ele não deixa nenhuma alma sincera em trevas. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Há a necessidade de buscar conselho na multidão de conselheiros, mas naqueles que têm frutos em suas vidas de que realmente andam com Cristo e têm o temor do Senhor. Se dessa forma nós não procedermos e, acima de tudo, andarmos por fé junto com Cristo e buscando a iluminação diretamente das fontes indicadas pelo céu, então realmente nós corremos o sério risco de sermos enganados e de levarmos outros conosco. E isso é gravíssimo. E a gente pode ver hoje nos nossos dias o que leva uma pessoa, o que nos leva a pensar que uma pessoa ela tem algo em especial nela. Porque aqui fala que a presunção e a fé, elas estão como? Lado a lado no trilho. Então, o que hoje, para a nossa realidade, o que uma pessoa tem de especial? Sonhos. Ela pode ter visões sobrenaturais, ela pode ter um guia, ela pode ter um anjo que conversa com ela pode ter revelações. E não pense vocês, irmãos, que as revelações são falsas, viu? A gente não se engana com isso, porque Satanás, ele também conhece o defeito de cada um de nós e ele sabe onde muito de nós vamos cair. E muitas vezes a revelação que ele traz, elas ainda têm um fundo de verdade. E é isso que muitas vezes tem confundido o povo de Deus, porque nós estamos numa geração, o mundo e também a questão do povo da igreja, que nós queremos experimentar Deus. A gente quer sentir, não, eu preciso sentir que eu estou sendo aprovada por Deus. E no livro de Enoque, Ellen White fala que nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Porque como que é o nosso coração? O nosso coração é como enganoso. Então a nossa vida espiritual, ela não depende se hoje, eu estou bem, Jesus me aceitou. Não, agora eu estou mal, Jesus então me rejeitou. E a gente busca algo e Satanás, ele está à espreita. Se há em nós algum desejo, como já aconteceu aqui na minha experiência, né, de uma família, eu vou orar para conhecer meu anjo. E eu comecei a fazer essa oração com os meus filhos, ia lá no pé de Jatobá, lá no sítio que a gente morava lá em cima. E depois eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo? Pedindo para ver anjos? O que isso vai mudar na minha vida, na minha percepção espiritual? E aí me veio à mente que Satanás poderia responder a minha oração. Com certeza. Então como que a gente não vai provar o Espírito? E qual é o problema, irmãos, da gente questionar o Espírito que está vindo ou se revelando sobre nós? A Bíblia não diz que é para a gente provar? Tem que ter um motivo. Por que os anjos apareciam para as pessoas? Ou era uma mensagem, já a palavra anjo, né? Mensageiro. Gente, né? olha, é simplesmente porque eu quero ver um anjo? Sim. Ou, quem sabe, era para me entregar uma revelação, mas que não acrescentem. Quer dizer, a palavra de Deus não basta.
Eu preciso que um anjo apareça para mim e diga para mim que é isso. E aí, se o anjo aparecer para mim e disser para mim, olha, Carol, é tal coisa, viu? Então fica aprovado. Ah, não, eu tive a minha experiência, um anjo apareceu para mim. Eu não posso duvidar porque apareceu um anjo para mim. Onde que nós chegamos? A que ponto que nós chegamos? Aqui tem uma frase que diz assim: nenhuma vez, na página 18, se deve permitir que o sentimento assuma o domínio do juízo, que nós estamos falando de sentimento. Em outros momentos aqui para frente nós vamos ver que em nenhum momento nós devemos considerar milagres, sonhos, visões como prova de alguma coisa. Uma vez, nós tivemos um amigo da igreja que Deus havia dado para ele, eu não lembro se era um sonho, se era uma visão, ele não era adventista, mas que um anjo, alguém havia falado com ele, Deus havia falado com ele que era para ele procurar uma igreja adventista. E ele foi e procurou. E aí você vai dizer assim, tá vendo? Viu só como é verdade, como as pessoas têm sonhos e visões? Quem vai poder dizer que Deus falando com esse homem foi mentira? Agora preste atenção. Se ele levar em consideração que a igreja verdadeira é a igreja adventista baseado nisso, mais cedo ou mais tarde o inimigo pode aparecer para ele e dizer para ele o seguinte: olha, agora você já cumpriu o seu tempo ali, agora sua missão é ir em tal outro lugar, agora você já guardou o sábado, agora é para você guardar o domingo. Quem vai poder tirar essa impressão que fica dele seguir sonhos, visões? Agora, o que nós estávamos tentando dizer para esse irmão? Estávamos tentando dizer o seguinte: irmão, isso foi genuíno. Mas você tem que saber que você está na igreja adventista porque ela tem a verdade, porque está baseada na palavra de Deus, porque é a igreja que levanta os mandamentos de Deus, que está reparando as brechas. Então você não está na igreja porque um anjo apareceu para você. Você está aqui na igreja porque ela é a igreja de Deus. Porque anjo ou não, temos anjos malignos também. E eu lembrei até, a Carol me fez lembrar como é importante. Nós conhecemos um irmão, ele até gravou no Novo Tempo a experiência dele, mas parte foi tirada. Eles não colocaram tudo e vocês vão entender por quê. Ele era um pastor da igreja Assembleia e desde pequeno ele sempre teve revelação de coisas que iam acontecer, principalmente com a vida dele, onde ele era livrado. Isso acompanhava ao longo a mãe dele também. E quando ele foi para a igreja Assembleia, esse dom, entre aspas, permaneceu. E uma vez, estando na igreja Assembleia, ele teve um sonho onde o anjo mandava ele ir para a igreja adventista. E ele foi para a igreja adventista. Só que quando chegou na igreja adventista, ele continuou, irmãos, com esse dom, entre aspas, o dom. E quando ele chegou lá, ele foi almoçar, inclusive uma vez na nossa casa, e ele estava contando uma experiência que foi pastores da nossa igreja orar para uma irmã que estava enferma, tinha um câncer no útero. E quando esse irmão chegou, ele falou assim que ele viu os anjos, né, Satanás, assim, os anjos caídos, saírem do útero daquela mulher e realmente ela ficou curada. Quando ele chegou, e teve pessoas que estavam da igreja, uma mulher ainda recém-batizada, e ela estava acompanhando esse irmão por onde ele ia. E ele falou que durante a noite ele via, aí falou até o demônio que estava lá no útero dessa mulher, citou o demônio pelo nome, e eu e meu esposo falou, isso não é de Deus. E aí o meu filho pequenininho, o Joshua, quando ele estava na igreja, ele era muito inquieto e às vezes ele até gritava, e a gente não saía da igreja por conta disso. Então ele, no final da igreja, ele fez um gesto, ele chegou na frente do meu filho, ele estava no meu colo, fez assim, ó, e colocou o dedo aqui, bem no meio da testa dele, e fez alguma referência, não lembro se era terceiro olho, mas ficou assim, algo que nós ficamos assim extremamente chocados. E o que aconteceu com esse irmão? Ele quis trazer isso para dentro da igreja adventista, os pastores então, aonde ele passava, foram cerceando. E teve uma igreja que não aceitou essas revelações e essas experiências sobrenaturais dele. Ele pregou na igreja uma quarta-feira e falou que aquele telhado que ele tinha ajudado a construir não ia ficar uma telha. Irmãos, veio uma tempestade e destelhou a igreja adventista, é uma igreja adventista que a gente conhece, a igreja ficou sem telhado. Mas o que nós percebemos? Ele não estava preocupado em relação tanto à Bíblia como ao espírito de profecia, porque quando eu e meu esposo tentamos abordar ele, falando da experiência do Morneau, até do Gabriel, esse homem se transtornou
ficou bravo, e assim a gente começou a ver, até os olhos dele ficaram meio avermelhados, e a gente falou, isso não é, como que ele diz, ter comunicação com seres celestiais, e nunca mais voltou na nossa igreja. E depois a gente ficou sabendo que ele não tinha mais púlpito e nada, e ele não quis perder esse dom. Mas ele não se questionou se esse dom era de Deus, porque ele já tinha convicto que era de Deus. Não aceitou nem considerar que pudesse ser Quando a gente chegou a falar para ele que poderia ser um anjo caído, esse homem se transformou. Um outro detalhe, o fruto demonstrado na vida, a reação da pessoa, é um fruto, é algo que a gente vê, não é? Onde está a mansidão de Cristo quando a pessoa ela é confrontada? Onde está o amor? Onde está a longanimidade em tratar com ideias opostas, né? Em tratar com aqueles que discordam da pessoa, né? Esses são detalhes que a gente precisa, é como se fosse um quebra-cabeças, em que a gente vai somando as pecinhas. A gente não tem um tratado bonitinho, todo organizadinho com as regras. Vamos detectar se é fanatismo? Tá aqui, vai ticando, né? Não existe isso. O que existe são as evidências que o Senhor Deus deixou reveladas para nós, para que nós possamos estar refletindo isso, e inclusive refletindo em oração. É como você leu essa frase, olha, aquele que leva a mensagem ao povo da parte de Deus precisa exercer perfeito domínio. Ou seja, eu tenho um dom do Espírito, mas eu não tenho o fruto do Espírito. Sim. Fica meio incoerente, meio não, totalmente incoerente. Eu consigo guardar 613 estatutos de juízos, mas eu não venci a impaciência com meu filho. Como que é isso, né? Então fica uma coisa... Como eu tenho uma mensagem para entregar e eu não tenho domínio, perfeito domínio do meu temperamento, do meu comportamento. Exato. Então, são coisas que precisam ser consideradas assim. Hoje as pessoas dizem, Cleuma, que é o seguinte, olha, parem de ficar olhando para o mensageiro, parem de ficar fazendo como fizeram no passado, acusando Jones e Waggoner, vocês estão olhando o mensageiro, vocês têm que olhar a mensagem. Sim. Note o seguinte, Jones e Waggoner, eles foram falsamente acusados. Perfeito. De serem, esquisitos, estranhos, falava alto, andava torto, nervosos. Isso foi uma acusação falsa. Eles eram cavalheiros, eles eram homens educados. Eles falavam de forma compreensível. Eles não tinham ideias truncadas nem nada disso. Eles falavam com uma sequência lógica. Quando foram no Senado, quando Jones foi no Senado, o próprio senador Blair, ele elogiou a maneira como Jones falava. Quer dizer, uma pessoa de fora achava que ele era um perfeito cavalheiro, mas as pessoas de dentro achavam que ele era grosseiro e mal educado. Veja, isso é uma falsa acusação. Porque se eles fossem verdadeiramente grosseiros, mal educados, todas as acusações que fizeram contra eles, se eles fossem mesmo, eles nem poderiam ter sido usados por Deus para levantar essa mensagem. Escolhidos por Deus. E como que a gente vai aceitar uma verdade? Por que hoje a verdade ela não avança? Porque a Bíblia fala da questão do terceiro Elias, da família. Por quê? Nós teremos que ser um povo, irmãos, que prega aquilo que vive. A gente só não traz mais pessoas para a igreja hoje porque a nossa vida é incoerente muitas vezes com a mensagem que nós levamos. Então como eu posso falar para ele que Jesus fez diferença na minha vida se a pessoa vem na minha casa e não há diferença na minha vida? Então continua na incoerência, e a mensagem que está sendo trazida para os nossos dias vocês vão dar uma mensagem que fez diferença na sua vida. A Vânia era irritada, era nervosa, era mentia, roubava, e hoje ela não é nada disso, mas isso ficou escondido, ninguém vê? Não, as pessoas elas vão se relacionar comigo. Vânia, verdadeiramente Jesus transformou a sua vida. Eu quero saber quem é esse Jesus. Isso é tão perfeito, sabe por quê? Porque a mudança não se trata apenas de uma mudança externa. Olha, hoje eu estou usando uma roupa diferente, estou usando véu. Sim. Hoje eu estou usando... uma saia, vestes talares. Sim. Né? Então veja, se a diferença for só externa, nós estamos igual aos judeus. Igual os judeus, eles guardavam absolutamente tudo e, no entanto, crucificaram a Jesus Cristo. Então, veja como que é muito mais profundo do que a gente tem ouvido. Olha, você tem que guardar todos esses estatutos, todos esses juízos. Mas escuta, o foco, o que a gente leva para o céu? Vou falar assim, o que a gente leva para o céu? O caráter. A única coisa. Não é o caráter? Então, o foco não tem que estar na preparação do caráter? Sempre. Eu não posso guardar. Isso é alto. É muito alto você colocar um véu na sua cabeça? Não.
Não é. Você usa, olha, nós usamos saia, eu não usava saia antes. Eu usava outras vestes. Se for só isso, quer dizer, isso é salvação pelas obras. Aquilo que as minhas mãos podem Agora, fazer. não é importante a obediência? Sim, Com certeza, é muito sempre. importante. Agora, a obediência só tem valor se vier de um espírito que tem, se vier de um espírito que tem Cristo Jesus em si mesmo. Sim. Então, quando você for manso como Jesus, amoroso como Jesus, bondoso como Jesus, abnegado como Jesus, aí sim, todas as suas reformas externas têm valor. Sim. Então, são coisas assim que não podemos nos enganar nem confundir. Não podemos. Os judeus no passado se confundiram com muitas coisas. Depois que crucificaram a Jesus, ainda houve tempo para que cada um refletisse e ainda pudesse se arrepender. Se nós nos confundirmos hoje e Jesus Cristo vem, a porta da graça se fecha para nós, não há mais como repensar. Então o caso é muito mais grave para nós, nos nossos dias. Uma outra coisa que tem surgido no nosso meio hoje é as pessoas dizendo o seguinte em relação ao véu. Não sei se vocês já ouviram, mas algumas pessoas têm dito, olha, façam um teste, façam uma prova, coloquem o véu e vão orar ao Senhor, estar na presença do Senhor, e vocês vão ter uma experiência maravilhosa. E aí eu ouvi dizer que as pessoas têm tido experiências mesmo, elas colocam o véu e se apresentam diante do Senhor e elas dizem que nunca sentiram o que elas têm sentido nesses momentos. Isso então não seria uma obra que viesse do Senhor, algo genuíno? Será que podemos desconfiar desse tipo de coisa também? Olha só, aqui na página 17 de Mensagens Escolhidas, volume 2, nos traz um trecho que nos chama muito a atenção com relação a isso. Coisas novas e estranhas hão de surgir continuamente para levar o povo de Deus a uma falsa excitação, a uma falsos sentimentos. Olhe, quando você mencionou isso, Carol, e que eu já ouvi pessoas falando, use o véu e você vai ver, tenha essa experiência. Coloque e ore, tenha sua comunhão com o véu, e você vai ver como é totalmente diferente. É como se eu estivesse ouvindo Eva dialogando com alguém ali na árvore, sabe? Exatamente o mesmo argumento. Eva, depois que comeu o fruto, que ela se permitiu ser enganada, que ela se permitiu entrar no terreno da serpente, o que aconteceu com Eva? Ela sentiu, ela teve uma sensação e ela não se conteve. Ela precisava compartilhar com outra pessoa, no caso, o seu próprio esposo. Então, falsa excitação. Nós não podemos confiar em sentimentos, né? Em sentimentos, em manifestações sensoriais, não é? Sensações, e ali diz olha, falsos reavivamentos religiosos e curiosas manifestações. Exatamente. E aqui ainda diz no Mensagens Escolhidas, na página 21, diz assim, quando seus sentimentos são despertados, pensam que estão grandemente abençoados. Alguns não acham que são abençoados, a menos que sejam agitados e excitados. A intoxicação do excitamento é o objetivo que busca, e se não obtém, julgam tudo estar errado com eles ou que algum outro o está. Então aqui é um povo que ele está agindo, a fé dele é movida pelo quê? Por sentimento. Eu lembrei a citação, é no livro de Enoque que eu estou lendo, que ela fala que a nossa fé ela não pode ser baseada nos nossos sentimentos, mas unicamente na palavra de Deus. Então a minha experiência, ela não cabe quando ela está acima da palavra de Deus. Então, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho a minha experiência, mas a sua experiência não é segurança. Porque aqui está dizendo que a sua experiência ela tem que condizer com o quê? Com a palavra de Deus. Então, os meus sentimentos, a minha excitação, se eu sentir algo diferente ao colocar o véu, irmãos, isso está contrário à palavra de Deus. E olha o que diz aqui, intoxicação do excitamento. Isso é como o efeito de drogas.
Ou seja, fica refém disso depois. É algo que te deixa escravo. O seu cérebro acaba se ligando nestas coisas sensoriais. E aí diz aqui depois, se você não obtiver isso, quando você não conseguir extrair esse tipo de experiência, aí você acha que tem alguma coisa, alguma coisa está de errado comigo, eu acho que Deus não está mais comigo, ou então você vai julgar que é algum outro, que o problema está ou no outro ou em você. Então você, olha só, intoxicação. Sim. Olha Porque como que você temos... atrás do quê? De sentimentos, de experiência, algo que você possa sentir, que está muito em moda. E aqui a gente está falando do véu, tem uma foto de Ellen White que é colocada, né, nos grupos e colocam-se isso como, olha, Ellen White aceitou essa luz no fim da vida dela, ela usou o véu. E aí pegam essa foto e estampam. Eu acho isso tão desonesto, porque a gente pode querer colocar assim a questão do véu, mas não colocar como se Ellen White usou, porque isso não é verdade. Então uma amiga minha, ela entrou em contato lá no Centro White, falou com a tataraneta de Ellen White, e ela informou que aquilo que Ellen White, que vocês veem na foto, que ela está na cabeça, na verdade é um cachecol. E ela usou aquele cachecol porque era frio. E as fotos que eram tiradas antigamente não é igual hoje. Você dá um clique e tirou a foto. Às vezes demorava 30 minutos ou mais para a pessoa ficar numa posição para a máquina conseguir então tirar a foto. Idosa, ela precisava e ela se idosa se e estava num proteger. lugar frio. E ela quis proteger o quê? Os ouvidos. E a saúde dela era frágil. E ela tinha também, que se proteger. sim. E ela informou que a avó dela não tinha véu e que só tinha 2 chapéus. Então, assim, é incoerente e desonesto as pessoas usarem essa foto dessa maneira. Então, se você usa essa foto, coloca a informação correta. Porque uma tataraneta, você fala, mas uma tataraneta não ia saber disso. É coisas que se passam de famílias. E nós temos também testemunhas oculares. Eles sabem de detalhes, né? É colocado em livros da vida de Ellen White. E como que eles em nenhum momento iam relatar que ela usava um véu. E outra coisa importante é que se a irmã White tivesse reconhecido isso ser luz e aceitado essa luz, ela não teria escrito a respeito disso. Sim. De forma clara. Com certeza. Se Hoje nós fosse estaríamos aqui usando uma foto. Exatamente, se fosse para o povo Isso. de Deus dos últimos dias, se isso fosse algo realmente distintivo deste povo. Justamente. Então, se fosse distintivo, por que o Senhor não deixaria isso claro para nós? Seria, se não fosse essencial. A gente ia ter que usar uma foto dela e não estaria escrito. Se ela tivesse então reconhecido como algo importante, como luz para os últimos dias, ela não teria escrito, então ela não teria cumprido o seu dever e a sua missão? Receber algo do Senhor e não comunicar? E outra coisa também que é traduzida de forma errada, quando ela colocou lá as toucas, que as toucas eram pequenas, aqui para o português foi traduzido touca, mas o original em inglês é chapéu. E ela está fazendo a referência aos chapéus que eles usavam lá naquela época, tem até um nome, eu esqueci agora a referência. Então ela estava falando a referência a chapéu, e a pessoa fala, então chapéu tem que usar. Mas tem um outro texto dela, ela pregando no sábado de manhã, e quando as mulheres todas tiraram então aquele chapéu, ela elogiou as mulheres, porque agora ela podia ver o rosto e ela podia ver as mulheres então mais de longe. Então se tivesse a questão do véu, como que Ellen White não teria em nenhum momento citado? Então quando a gente for querer corrigir também, seja honesto, touca, chapéu, coloque para as pessoas aquilo que é verdade, né? Nós estávamos falando há pouco sobre distrações, né? E assim eu fico impressionada como o Senhor Deus ele explica de forma muito clara tudo isso para nós. Vocês estão com a página 19, se os irmãos puderem verificar também em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 19. O diabo ele trabalha com extremos. Em casos, na maioria dos casos, mas na história que nós temos acompanhado o trabalho do inimigo no decorrer da história. Mas nestes últimos dias, ele tem trabalhado também com as sutilezas. Na verdade, ele sempre trabalhou com sutilezas. E ou ele vai tentar nos fazer com que nós permaneçamos na mornidão, no conformismo, né, naquela posição confortável, ou então não, nós vamos ter que fazer algo sensacional, fora do comum,
para poder demonstrar que nós estamos realmente seguindo e obedecendo todos os princípios de Deus, tudo que Ele revela ali na sua Santa Palavra. Ali na página 19, algo que me chamou muita atenção é que a serva do Senhor nos diz assim, que Satanás está trabalhando com todo o seu poder insinuante e enganador para desviar os homens da mensagem do terceiro anjo. Eu estou dando aula para os alunos da escola missionária, e a serva do Senhor tem uma citação que ela diz que a mensagem da verdadeira educação, ela é a mensagem do terceiro anjo. E quando a gente une esses dois conceitos, né, e analisa e lê e vê qual é o resultado da mensagem da verdadeira educação e da mensagem do terceiro anjo, elas compõem um único assunto, uma única temática, uma temática santa para os nossos dias, que é a mensagem da justiça de Cristo em nós. É impossível eu pregar a verdadeira educação, ensinar, educar as famílias, auxiliar as famílias na educação dos seus filhos, no preparo do caráter dos seus filhos para a eternidade, se nós não falarmos da mensagem que vai trazer realmente a mudança no caráter, né? A mensagem do terceiro anjo, ela ocorre daqui para cá, é de dentro para fora. Eu só posso pregar a mensagem do terceiro anjo se eu estiver vivendo ela, porque ela só vai ter o poder para atingir, para alcançar as famílias, alcançar as pessoas. Quando a gente fala em famílias, são os indivíduos dentro de cada família. Então a mensagem só vai ter esse poder se ela estiver partindo de mim. Mas ela só vai partir de mim se eu estiver ali sendo jogada diariamente no pó. Essa é a mensagem para o povo de Deus. É essa mensagem que vai fazer com que a chuva serôdia seja derramada. Não é nenhuma outra mensagem. Qualquer coisa que destoe desta mensagem é desvio, é distração do inimigo para que nós não nos firmemos, né? Nós não consigamos alcançar o grande alvo, que é ser semelhante a Jesus. Então nós corremos o risco, como um povo, de nós ficarmos aqui mais uma geração, se nós perdermos o foco. Se isso for tanto disseminado como aceitado dentro do nosso meio, irmãos, a gente pode ficar aqui mais uma geração, porque Cristo, ele só vai vir quando houver um povo. Se não tiver um povo, ele não vai vir. Não, no passado foi assim, por que hoje seria diferente? Então nós não podemos, nós estamos aqui sentadas gravando esse vídeo, isso depende de tempo, de oração, de estudo e de comunhão. Mas nós poderíamos aqui estar falando da questão da justificação pela fé e tantas outras coisas que Jesus pode e vai fazer na nossa vida, mas a gente está aqui parando um momento porque tem irmãos nossos que não estão conseguindo distinguir esse fanatismo dentro do nosso próprio povo e tem aceitado essa nova luz como se fosse uma luz vindo do trono do céu. E aqui até diz no Mensagens Escolhidas, na página 48, volume 2, que diz assim, não nutra ninguém a ideia de que providências especiais ou manifestações miraculosas devam ser a prova da genuinidade de sua obra ou das ideias que defende. E você então, para defender a sua ideia, você se baseia em manifestações miraculosas. Deus não trabalha dessa forma. Aqui está escrito, não é nenhuma questão de você discutir aqui a vida espiritual da pessoa, não é isso. Nós estamos discutindo os enganos que estão levando a pessoa a basear a fé dela em questões, em providências especiais. Isso é tão perigoso. E a gente não está colocando em xeque aqui o verdadeiro dom do Espírito. Sim. Perfeito. Nós não colocamos em xeque isso. Existe sim o dom do Espírito. Sim. E ele distribui conforme lhe apraz para a construção do povo de Deus, para a perfeição, ali para a maturidade toda, para o que for necessário. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo que assim, antes que venha o verdadeiro, Satanás se antecipa e manda o falso. Sim. Antes que o dom do Espírito seja distribuído
E as pessoas aí, quando pensam no Espírito Santo, elas geralmente pensam nisso. Sonhos, visões, olha, quando o Espírito Santo for derramado, nós teremos sonhos, visões, faremos grandes coisas. Mas espera um pouco, a primeira obra do Espírito Santo é com o nosso caráter. É trabalhar a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente. Então a gente não pode inverter a ordem dessas coisas. Então não estamos colocando em xeque o verdadeiro dom do Espírito, nós estamos apontando que a irmã White escreveu aqui, o Senhor revelou que existe o falso. E esse falso precisa ser identificado. A Bíblia nunca pode ser colocada de lado para nós nos fiarmos em milagres. Entende? Era isso que estávamos tentando explicar para esse irmão. Irmão querido, é a Bíblia. Você está nessa igreja porque é a Bíblia que te confirmou. Porque se um anjo aparece para mim e eu não encontro confirmação na palavra de Deus, então não foi um anjo de luz. Então ele sabe que foi um anjo de luz que falou com ele porque ele obteve confirmação na palavra. E ele pode ter outra manifestação Justamente. Que venha contrário à Bíblia, mas ele está firmado aonde? Na Aqui, Bíblia. E então ele não vai ser enganado. Exatamente. Jamais ele vai ser enganado. Então, como diz a frase aqui, na mesma página 48, a Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. Sim. Que nunca. bênção. E aqui também traz algo muito importante, nessa mesma página que a Vânia estava lendo, página 48, diz que Satanás operará de maneira sutilíssima. Olha só o adjetivo, o superlativo que ela usa aqui. Quase imperceptível. Não é sutil. Vocês conseguem imaginar alguma coisa sutilíssima? É difícil da gente imaginar. Quer dizer que parece muito verdade. A gente se convence demais. É muito verdade isso. Faz todo sentido. Por isso que Jesus disse várias vezes, cuidado, acautelai-vos. Cuidado. E olha só, Satanás operará de maneira sutilíssima para introduzir invenções humanas revestidas de roupagens angélicas. Então, o texto prossegue um pouquinho aí nesse mesmo parágrafo. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte, separados, à parte da palavra, ou para tomar o lugar dela. Nós temos um firme fundamento. Né? Nós não precisamos, irmãos do céu, nós não precisamos ser enganados. Hoje, nós só somos enganados se nós permitirmos. Porque o assim diz o Senhor, ele é muito claro. Sim. É muito claro. Olha só na página 49. Mediante enganos satânicos, maravilhosos milagres, serão instantaneamente recomendadas as pretensões dos instrumentos humanos. E você está vendo? Olha, eu recebi uma iluminação de Deus e sabe por que você pode saber que eu recebi? Porque um anjo apareceu para mim. Então você pode ter certeza que a mensagem que eu tenho para dar é verdadeira, porque um milagre aconteceu na minha vida. Você entende isso? Isso é sutilíssimo. Sutilíssimo. Não é sutil, é sutilíssimo. Isso é enganoso. Isso é como disse um outro parágrafo, um outro tema aqui que a gente estava olhando antes. Qual que era o tema aqui? De exercer sobre nós não era fascínio, era sedução. Isso é sedutor. Sim. É sedutor. Como se fosse uma hipnose. Uma hipnose que eu acredito, inclusive, que estamos passando por uma hipnose coletiva. Eu creio Mas nisso sim, também. Porque é um encantamento da serpente. Você está flertando com coisas miraculosas, com experiências sensoriais, com experiências sobrenaturais. Então você está em terreno encantado, você está flertando com um inimigo. E isso tende sim a nos hipnotizar os nossos sentidos. Tem um texto que diz aqui neste livro mesmo que quando a gente flerta com o inimigo, a nossa mente, o nosso raciocínio fica embotado, se degrada. E aí a gente não consegue mais ouvir a voz do Senhor, a gente ouve a voz do inimigo achando que é a voz de Deus. E aí o inimigo tenta nos cegar a tal ponto de nós só queremos ouvir a voz dele e não mais de Deus. Isso não é sério? Seríssimo. Isso é horrível. Tem nesse livro aqui, ó, Enganados pela Nova Era. Enganados pela Nova Era. E aqui conta a experiência do Barão. Ele é vivo ainda hoje, inclusive tem documentário sobre ele. E ele fala que a experiência sobrenatural dele, quando ele recebia esse ser
celestial, angelical, a sensação que ele tinha era uma sensação de paz, ou seja, um contentamento, algo muito bom. E não pense vocês, irmãos, que a presença de Satanás não causa isso. É como um efeito Porque de drogas. O Gabriel, no livro dele, Resgatado dos Reinos das Trevas, ele fala a mesma coisa. E a gente conheceu uma família que já foi espírita, e ele até falou para o meu esposo, a possessão, ela é boa. Nós nos sentimos bem quando o anjo caído nos possuía. E a mãe dele trabalhava com mesa branca, então, entre aspas, ela era possuída, né, por anjos bons, que queriam fazer o bem. Mas ele falou assim que a sensação que ele sentia era algo muito bom. Então, às vezes a gente fala, ele está endemoniado. Satanás, ele não vai trazer pessoas aqui no nosso meio que vão ficar aqui estribuchando no chão, gritando, porque ele sabe que imediatamente a gente ia reconhecer que a pessoa está endemoniada. Então, no nosso meio, o que é sutil? O que é quase imperceptível? Então, são as manifestações, são nós sermos guiados por sonhos. E aqui ele tinha sonho, então assim, no sonho, ele aqui relata, quando ele estava dormindo, através do sonho, Satanás colocava na mente dele aquilo que ele desejava. E quando ele acordava, irmãos, ele achava que aquelas ideias eram dele. Peraí, Satanás colocava na mente do Bevan... Enquanto ele dormia. Coisas como se era Satanás sussurrando, e quando ele acordava, ele achava que era dele. Que era ideia dele. Dele próprio, da pessoa. Ele próprio, sim. E ele chegou há muito tempo a achar que ela... E outra coisa que ele se sentiu o ser mais especial nesse mundo. Porque essas manifestações, querendo ou não, ela mexe com a questão também da presunção. E você acaba se achando, não, mas... eu sou privilegiado, porque se eu tive essa manifestação, e você acaba se colocando no o quê? Superior, assim também como o Gabriel relata isso. Então, olha como que Satanás trabalha conosco de forma sutil. Ele não se apresentou como um anjo caído, ele veio como um ser angelical. Olha aí o perigo, angelical. E nos sonhos, então, quer dizer que Satanás, ele tem acesso e de alguma forma ele tem poder de colocar na nossa mente as ideias dele enquanto dormimos. Sim. A não ser que estejamos guardados pelo Senhor. Exatamente. Guardados pelo poder de Deus. É lógico, ele teria total acesso a nós, não fosse pela proteção do Senhor. Note, não sei se vocês se lembram, mas Eva, quando ela comeu o fruto, o que ela sentiu? Ela teve uma sensação. Ela não sentiu coisas sensorial. ruins. Foi sensorial. Então, por isso que eu acredito que é como uma hipnose. Ao você conversar com o inimigo, você abriu uma brecha. E tem outros textos que dizem que aquilo que você crê, o inimigo se aproveita. Sim. Então, se você crê em sonhos, em visões, ele vai dar isso para você. Se para mim isso aqui já acho perigoso, não é com isso que ele vai se aproximar de mim. Exatamente. Então ele utiliza aquilo que vai dentro do nosso próprio coração. Tem pessoas, Vânia, que têm experiências, esses tipos de experiências desde a infância. Sim. Às vezes vem de um pai, de uma mãe já, de outras gerações. Alguma porta foi aberta e o inimigo acaba se aproveitando dessas coisas sensoriais. E sabendo disso, nós não podemos permitir, nós como um povo, que essas sutilezas, coisas sutilíssimas, isso é místico. É místico. Isso é místico. Isso é espiritualismo, mas é o espiritualismo agradável. É um espiritualismo sutilíssimo. que a gente, uau, é mesmo? Você recebeu isso? Você ouviu isso? Né? Ora, quem de nós não gostaria de ver um anjo, sabe? Então isso apela. Ouvir um coral de anjos. Isso. Sabe, olha, quem de nós não gostaria de colocar um véu sobre a cabeça para ser abençoado pelo Senhor? Então é uma barganha, é uma troca. Então eu recebi algo na minha vida porque eu usei um véu. Ou porque eu quero obedecer tais coisas, então agora uma bênção recaiu sobre mim. Sabe o que é isso? Isso é salvação pelas obras. Sim. Isso é, olha, eu vou obedecer para ganhar uma bênção de Deus. E isso é algo egoísta. É algo que se firma naquilo que eu quero receber. Então eu vou usar estas coisas, eu vou obedecer porque eu quero receber essas outras coisas, esses milagres, essas bênçãos, essas outras. Eu quero ver um anjo. Eu quero ter essas experiências místicas. Quem sabe tem pessoas que têm revelação de pecados de outras pessoas, revelação do que vai... Ora, para que Deus revelaria tais coisas? Deus não trabalha dessa forma.
nós sabemos exatamente o que o Senhor faz com os nossos pecados, uma vez que eles são confessados. Nós sabemos disso. O Senhor Deus, Ele não nos expõe, Ele jamais nos exporia. Quem nos expõe é o inimigo das almas e os instrumentos por Ele usados. Né? Com relação a milagres, a essas manifestações, olha o que a serva do Senhor nos mostra aqui na página 52 de Mensagens Escolhidas, volume 2. Logo no último parágrafo, lá as 3 primeiras linhas. O homem que torna a operação de milagres a prova de sua fé, verificará que Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Olha o perigo. E é uma seara extremamente perigosa, Sim. essa de experiências espiritualistas. E nós não estamos falando de experiências espiritualistas do povo de fora, é no nosso povo. E não é o espiritismo, não pense você que o espiritismo, porque o espiritismo nós imediatamente percebemos, íamos reconhecer. Ele tem a ver com a questão da apostasia ômega. Isso. Então é o espiritualismo, e aí você fala, Vânia, mas o espiritualismo dentro da verdade presente? Sim. Dentro da verdade presente. Sim. Então é do nosso povo que está surgindo o espiritualismo, a nova profetisa, porque ela também tem sonhos, o anjo fala com ela, e a maioria das coisas que essa profetisa fala, muitas coisas já tem aonde? Aqui. Exatamente. Quando Ellen White ela recebeu esse dom de profecia e ela então ali ampliou a Bíblia, ou seja, trouxe Deus em sua misericórdia, ele disse que não precisaria dela se nós não estivéssemos ido tão longe, né? Se o nosso coração não fosse tão duro, mas ele em sua misericórdia então trouxe isso. E agora então nós temos outra profetisa que repete isso, ou seja, coloca aqui 90% de verdade, mas então põe uma data que a igreja adventista já caiu, põe uma data para a volta de Jesus, põe uma data para o fechamento da porta da graça, e aqui o texto é tão claro quando ela diz assim que nós não sabemos quando vai fechar a porta da graça, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, e essa profetisa, ela sabe exatamente quando Jesus vai voltar. Falsa profetisa. Mas deveria ser divulgado mais quando é a data que Jesus vai voltar, porque com certeza essa data não vai se cumprir. Aí se não se cumprir, aí ela vai falar, mas é porque o povo não cumpriu as condições. É a data da volta de Jesus. Aí vai falar, não, mas é porque Deus achou por bem dar mais um tempo de misericórdia. Aí é fácil, né? Você pode adaptar o tempo todo, remodelar o seu discurso o tempo todo. Sim. Aí fica difícil mesmo. E pessoas no nosso meio têm acreditado, e uma coisa bem dissoante que vem dessa falsa profetisa, né? Aqui eu vou falar o nome dela, Deise Escalante, que nós não estamos, irmãos, no tempo de se esconder. Nós ainda temos uma obra a fazer pelo povo lá na cidade. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui escondida, a Cleuma, a Carol. Nós temos um propósito. Qual é o propósito? Deus mandou a gente morar onde? No campo. Nós não estamos. Vai chegar o momento de nos escondermos? Sim. Mas olha como Satanás é astuto. Então agora esse povo que se retirou da cidade, que está então procurando uma santificação, aí ele começa a falar, agora vocês têm que se esconder. Agora vocês têm que construir cabana. Agora vocês têm que morar em lugares onde ninguém pode saber. Ele sempre antecipando, né? E para você porque vai ter um momento que vai ser necessário fugir, morar talvez ali em cavernas, escondidos. Então ele sempre antecipando aquilo que virá no futuro. E privando esse povo, Carol, de darmos uma mensagem. E o que acontece quando você se isola completamente? Você fica muito mais suscetível dos enganos dele, dos sussurros dele, Exato. Porque você não tem a opinião dos outros irmãos. Digamos que eu apareça aqui com uma ideia um pouco estranha, mas para mim parece algo muito verdadeiro. E eu apresento para a Cleuma. E a Cleuma diz assim, Carol, mas e esse outro texto aqui? A Vânia fala, Carol, mas e essa outra coisa aqui? Eu falo, é mesmo. Então veja, quando eu me isolo dessas pessoas, Cleuma, você não concordou com o que eu apresentei? Eu não posso mais receber você na minha casa, não posso ter contato nenhum mais com você. Isso é obra do inimigo, porque aí eu não vou mais ouvir as exortações dos meus irmãos, que eram meus amigos. Eu só vou ouvir aqueles que concordam comigo. Só vou ouvir aqueles que concordam comigo. Olha que sutileza. Comigo. O eu. Não é? E onde está Jesus? Jesus, onde é que está a evidência na vida de Cristo para a mensagem do seu povo para estes últimos dias? Onde é que estão as evidências?
Não sei, onde estão? Eu não consigo enxergar, né? Não sei se vocês conseguem, eu não consigo, né? Então, olha só, milagres, sonhos, visões, é isso que nós estamos conversando agora. E nós vimos em textos que nunca poderão ser evidências, né? Evidências de que realmente aquilo provém do Senhor. Aqui, na página 53, em Mensagens Escolhidas, volume 2, também diz assim: a palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. À prova. Ou seja, vai ser algo difícil pra gente. É uma evidência muito forte. Sim. É uma evidência muito aparentemente. forte. Muitos que tiveram grande luz, queridos, muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz porque não se tornaram um com Cristo. E isso é sério. Então nós hoje, povo adventista do sétimo dia, povo que professa a verdade presente, nós estamos sendo provados. A grande questão é, vamos passar na prova? Vamos passar na prova? Não como um povo individual. O motivo de nós estarmos conversando aqui não é outro, senão para, em inglês a gente chama de food for thought, né? Alimento para que a gente possa pensar, refletir. E refletir não como autoridade. Nós não temos títulos, que nos recomendassem, terrenos. Não temos nada que nos recomende. O que nós temos é um chamado que o Senhor Deus nos fez para que nós, e não é para nós, somos nós e vocês, todos nós. Ele nos fez um chamado para que nós erguêssemos o estandarte bem alto da verdade, para que nós estivéssemos firmes na plataforma da verdade e que nós não fôssemos enganados. Estamos aqui para trazer uma reflexão para o povo de Deus, que é chamado para ser representante de Cristo nesses últimos dias, para que nós realmente vivamos a verdadeira fé e nós não sejamos ludibriados. Se a cura que aconteceu na nossa vida, ou um milagre, ou manifestação, não veio de Deus, coloque à prova. Senhor, se não veio de Ti, eu não quero. E isso pode parecer muito dolorido quando a gente aborda esses temas aqui, irmãos, mas é uma ferida que Deus deseja abrir para que haja uma cicatrização. Então não deixe que Satanás traga isso aos seus ouvidos como se fosse um ataque pessoal. Não é essa a intenção que nós estamos aqui trazendo esse vídeo, mas é desmascarar os enganos. E nós, como a Cleuma falou, nós não temos nenhuma recomendação. Vocês mesmos em casa poderiam estar fazendo isso que nós aqui estamos fazendo. E Deus tem nos usado como instrumentos na mão dele. Eu não sou merecedora, a Carol, a Cleuma. Então, você também aí tem essa obrigação. E eu gostaria de lembrar uma parte também que fala lá no Conselho sobre o Regime Alimentar. Ellen White fala que Deus não ia trabalhar com milagres nos nossos dias, porque isso é obra de quem? De Satanás. De Satanás. Então, a forma de Deus trazer a cura, irmãos, qual que é? A reforma na saúde, a alimentação, os 8 remédios. Então, olha só, então Deus, para não deixar que você fosse enganado, Ele deixou uma receita. Não é os poderes de milagres que vão... E ela fala, a Cleuma leu ali. Então, para nós, irmãos, isso é uma prova, porque nós somos tendenciosos e muitas vezes somos rápidos a dar crédito a esse tipo de coisa, e muitas vezes nós somos sinceros. Não estou dizendo aqui que não há sinceridade, mas nós estamos sinceramente sendo enredados por uma hipnose, por um espírito satânico. A mesma voz que falou lá, hipnotizando Eva, porque na história da redenção fala que ali Satanás usou de hipnose, a partir do momento que ela se dispôs a ouvir. Então, a Satanás usou então ali de feitiçaria para com Eva. Então, a voz da serpente, ela já veio em forma de hipnose. É uma voz sedutora, então, né? muitas vezes, para nós, não é seguro
no momento que essas pessoas estão trazendo esse tipo, irmão, de heresia, às vezes não é seguro para nós sentarmos e debatermos. Nós devemos sim orar, você pode ouvir os textos que eles dizem, como diz a Carol, né? Aprendi muito com ela em relação a isso, você ouve, manda os textos e o espírito de profecia, os textos do espírito de profecia, mas você não ouve a argumentação. Porque se a gente ouve a argumentação, quem sou eu para dizer que Satanás não pode me enredar? Como que eu vou colocar num terreno encantado de Satanás com a firme segurança que eu não vou ser enredada? Que comparação pode haver entre nós e Eva? Sim. A força moral que ela tinha. E ela foi enganada, foi enfeitiçada. Só vou ler o texto que você mencionou, olha só, na página 54. Estou, porém, instruída que não podemos agora trabalhar dessa maneira, milagres. Dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias, o que é espúrias? Falsas obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Pretendendo ser divinas. É sempre não vai assim. vir como se fosse algo satânico. Claro. Na verdade, eu falar, nós aqui abordarmos como isso vem do trono de Satanás, ele, para algumas pessoas ele pode até ser ofensivo. Como assim, Carol? Você está dizendo então que o que está acontecendo na minha vida é algo satânico? Irmãos, vocês não acreditam no que está dizendo aqui? O Espírito de Profecia está aqui. Não são palavras minhas, nem da Carol. Nós estamos lendo, a Cleuma está ali lendo. Então, qual que é o firme fundamento? Onde nós devemos estar firmados? Na palavra. E aí eu gostaria de contar o testemunho, depois quem quiser pode adquirir esse livro, Resgatado do Reino das Trevas, do Gabriel. Ele é como se fosse o Morneau que fala? Roger Morneau. Roger Morneau, dos nossos dias. Olha como Deus é misericordioso, Ele não nos deixa, até nos nossos dias, sem uma instrução referente aos enganos de Satanás. Então ele trouxe uma pessoa que foi criada por anjos caídos, e olha como começou a história dele. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Nesse livro ele desvenda muitas coisas que aos nossos olhos, nós não temos conhecimento, experiência com anjos caídos. Então ele desvenda para nós, para nos alertar. Sim. Então isso é importante, esse livro. E diz assim, ó: alguns meses depois do casamento tradicional, o casal já queria ter filhos. Então aqui a esposa queria muito ter filhos. Não demorou para ser descoberto que Joana não podia ter filhos. Joana aqui vai ser a mãe do Gabriel. Guilherme e Joana ficaram muito preocupados e com grande ansiedade, pois tinham o forte desejo de ter filhos. Agora olha essa parte. Como era da sua tradição e cultura, recorreu aos curandeiros tradicionais. Os espíritos tinham fechado a madre de Joana e tinham falado aos seus súditos para que ninguém desse o remédio necessário para ela. Somente eles sabiam o tempo e o momento exato para a manifestação do seu poder e para dar honra ao seu soberano. Então aqui, muitas vezes as pessoas podem pensar, mas Satanás não tem o poder de dar vida. Realmente, irmãos, o poder de dar a vida ele não tem, mas ele tem o poder de impedir e tem o poder de liberar. Por quê? Deus nos fez o quê? Seres que possam o quê? Se reproduzir. O órgão da mulher foi criado para a reprodução, o do homem também. Então, muitos filhos, eles são trazidos ao mundo não porque Deus quis, mas porque o inimigo quis. E aqui a gente tem uma prova. Não estou dizendo que a vida que veio a esse mundo, irmãos, ela não pode ser mudada, porque olha o que aconteceu com Gabriel. Uma bênção, ele veio num propósito de quem? De Satanás, mas ele se tornou um trunfo nas mãos do Senhor. Não é isso que a gente está questionando, mas a gente está dizendo o seguinte: mesmo uma gestação, mesmo uma gravidez, ainda assim Satanás tem o poder de colocar a doença e de tirar a doença. O que me impressionou foi essa linguagem usada, que os anjos tinham, os espíritos haviam fechado a madre. E nós sabemos na palavra de Deus, dizendo, é o Senhor quem abre e fecha a madre. Mas veja só, eles tiveram esse poder sobre essa família. Não é que o inimigo tem poder para fazer o que quiser com as nossas vidas. Sim. Mas como mencionamos antes, às vezes abrem-se portas e dá-se permissão de alguma forma. Sim. Então,
Não vamos analisar todas as questões a respeito disso, mas certas portas foram abertas e ele teve esse controle sobre este casal. Sim. Isso não pode acontecer com outras pessoas. Não pode acontecer conosco? Não pode acontecer conosco. Nós abrirmos certas portas para que o inimigo cause uma dor em mim, um problema em mim, e em determinado momento na minha vida, sei lá, anos depois, ele vem e retira para me enganar. Para me deixar mais fixada e firmada num engano. E depois é muito difícil de voltar. E como é sutil isso, Carol, porque ele mexe com algo, principalmente quem é mãe sabe o quanto isso, né, nós todas somos, o quanto isso mexe conosco. Então muitas vezes na nossa mente, irmãos, é quase inconcebível que Satanás tenha esse poder, mas ele tem. Aqui, Ellen White está falando, a gente está lendo aqui as experiências, então isso não pode ser prova de nada na nossa vida, no tempo em que nós vivemos. Deus tem o poder de curar? Claro, tem, mas por que ele não faz? Porque Satanás é quem opera isso. Vai chegar um momento que nós vamos fazer isso, que nós vamos curar. Quando recebemos o Espírito Santo, ela fala que nós também vamos receber esse dom de curas, né? Que nós vamos fazer grandes maravilhas, mas é com um propósito. Inclusive, esse poder de cura, que é o poder do Espírito Santo, real, genuíno, ele só pode ser derramado sobre nós quando a primeira obra for feita, transformação completa do caráter. Não há mais palavras duras, não há mais rudeza, não há mais impaciência, irritação, ressentimentos, maledicência, tudo arrancado por completo, perfeição de caráter. Aí sim, eu e você vamos poder ser instrumentos seguros para o Espírito Santo poder nos usar e fazer curas, porque daí não somos nós, é Ele. Ninguém vai tomar a obra para dizer, olha, você está vendo o que eu fiz? Está vendo o que aconteceu comigo? Nem vamos apontar para nós. Aí há segurança. Então por que o Senhor Deus não age assim hoje entre nós? Porque não faríamos bom uso, isso seria a nossa ruína, inclusive. Sim. Tem um texto que diz exatamente isso, que o Senhor Deus não derramou o seu Espírito ainda sobre nós, porque seria a nossa ruína, como pode? Nós teremos então uma exaltação própria. Exaltação própria. Exaltação própria. Ou usaríamos estas coisas de forma errada, para comprovar coisas, para dizer que é verdade por causa de um milagre, sendo que a segurança não está nisso. Nunca pode estar nisso. No passado foi derramado fogo do céu para provar quem era Deus. Agora, nos últimos dias... Satanás que vai fazer isso. Você está vendo? Como precisamos analisar essas coisas? Olha, aqui diz o seguinte, na página 53. Acho-me instruída a dizer que no futuro, hoje, será necessário grande vigilância. E ela usa aqui, olha, não pode haver entre nós nenhuma obtusidade espiritual. Nenhuma. Ainda no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, a serva do Senhor nos diz, na página 55, que tem como o título Os Milagres no Conflito Final, a serva do Senhor nos diz o seguinte: o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás havia de falsificar qualquer milagre que fosse feito. Então, de todos os textos que nós estamos lendo, nós fizemos questão de ler os textos, para que ficasse patente que não são questões, não são pensamentos que vêm de nós. Nós lemos esses textos, nós vimos o que o Senhor Deus está nos alertando, nos orientando, e nós vemos claramente que está patente, creio que para nós e para vocês, para todos nós, que sonhos, visões, milagres, que tudo isso não é confiável. E as experiências pessoais, experiências espiritualistas, experiências emocionais, sensoriais, não são uma plataforma segura para que nós baseemos nossa fé. Não são evidências, não provam, queridos, não provam absolutamente nada. Não são prova de nada. Como a Carol mencionou agora, pensem. Se no passado, Carol e Vânia, no passado, o fogo do céu desceu para consumir uma oferta, mas desceu por parte do Senhor, o inimigo ele vai fazer agora a mesma coisa.
Ele vai utilizar dos mesmos instrumentos do Senhor. Por isso o Senhor está nos dizendo claramente: não encontre segurança nenhuma na operação de milagres, em sonhos, em visões, em experiências pessoais, espiritualistas. Então, é um alerta muito grande para nós. Então, o alerta já está sendo feito. O que nós faremos com essas informações? O que nós faremos com esses alertas? Né? Queridos, nós estamos vivendo nos derradeiros momentos. São momentos derradeiros. E esses derradeiros momentos, pensem que Satanás está atirando seus dardos com fúria e a todo momento, para todos os lados. Percebam como o movimento dos que professam a verdade presente, como ele estava avançando, crescendo, né? Tirando almas do reino das trevas. Quantas e quantas famílias entram em contato comigo semanalmente, falando: irmã, eu conheci a verdade, eu sei o que é isso, o que eu faço, eu preciso pedindo conselhos, pedindo aconselhamento. E eu sempre digo para as famílias: você agora foi despertado pelo Espírito Santo do Senhor. Prossiga agora, leia. Aí eu indico a leitura, mas eu não digo o que a pessoa tem que fazer. É isso que nós precisamos estar alertas, não é? E quando você for assistir esse vídeo, se possível, acompanhe a leitura, né? Porque um grande risco hoje para nós, Satanás trabalha dessa forma, é mente influenciando mentes. Então, se você assistiu alguma coisa, você fala: mas a pessoa é tão consagrada, e você não vai ver, irmãos, vai ver por você mesmo. Como a Cleoma disse, ela indica. Então, a pessoa ela vai chegar à conclusão por quem? Pela obra do Espírito Santo e pela convicção dela, ou seja, também a liberdade. Ela tem essa liberdade e nós também temos essa liberdade. Então, por mais consagrada que seja a pessoa, ou até aqui mesmo nós que estamos lendo isso, não acredita no que a gente está falando. Leia, vai lá, compra o livrinho, não sei se tem, você pode achar em sebo, esse daqui, você vai ter uma visão dos nossos dias, o que é que Satanás está fazendo, e tem tudo a ver com aquilo que Deus já revelou para nós. E ainda aqui tem um texto que eu gostaria de só frisar, que ela diz assim, está no Mensagens Escolhidas, na página 54, o volume 2. É impossível dar qualquer ideia da experiência do povo de Deus que estiver vivo na terra quando as tribulações passadas e a glória celestial se mesclarem. Eles andarão à luz procedente do trono de Deus. Haverá, por intermédio dos anjos, constante comunicação entre o céu e a terra. Agora, em seguida, e Satanás, rodeado de anjos maus e pretendendo ser Deus, operará milagres de toda espécie para enganar, se possível, os próprios escolhidos. E aqui mais embaixo, no último, diz assim, terríveis testes e provas aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está agitando as nações de um a outro extremo. Nós estamos vivendo num tempo que o espírito de guerra ele está sendo agitado no nosso mundo. Tantas coisas têm acontecido e olha, uma distração. Ou seja, enquanto nós devemos estar nos preparando para isso, ou seja, para o tempo de angústia, que ela fala assim, mas em meio do tempo de angústia que está para vir, um tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. O escolhido povo de Deus permanecerá firme. Satanás e seus anjos não os podem destruir, pois anjos excelentes em poder os protegerão. Então nós estamos no limiar. O mundo, o cenário para a volta de Jesus, ela está novamente sendo levantada e está pronta. Então nós vamos, no limiar de Canaã, nós vamos retroceder pelas teorias, pelas heresias sedutoras de Satanás, sermos enganados. Falta tão pouquinho. E aqui quando diz assim que os anjos eles vão nos proteger, há tempo, irmãos, de nós retrocedermos, de nós reavermos a nossa vida e seguirmos juntos pelo caminho que Deus propôs para cada um de nós. É um prazer para nós e será um prazer para nós se os irmãos que estão indo por esse caminho pudessem retroceder e voltar novamente para o nosso meio, iam ser muito bem recebidos. Quem aqui não está passivo, irmãos, de erros, de cair?
Mas Deus, em sua misericórdia, tem falado com eles de tantas formas, e até o momento há rejeição, mas há poder na palavra de Deus, e que isso não aconteça com nenhum de nós, e também as pessoas que estão sendo enredadas, que o Espírito Santo possa ajudá-las a abrir os olhos e voltarmos, porque nós temos uma missão ainda, né? Precisamos amadurecer espiritualmente e precisamos reconhecer que isso que está sendo dito aqui, eu acredito que para muitas pessoas vai ser difícil para ouvir, mas não se engane, porque é muito difícil para nós nos colocarmos nessa posição de levantar certos assuntos, sabendo que isso tem relação muitas vezes com amigos que amamos, pessoas conhecidas que uma vez andaram ombro a ombro conosco, mas hoje não levantam mais o estandarte da verdade presente. Isso dói para cada uma de nós. A Igreja de Deus muitas vezes foi ameaçada por fanatismos, foi assim no passado, na época de Lutero, e tem sido assim também nos nossos dias. Agora nós vamos falar, nesse momento, sobre o caso Machin. Está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 363. Esse caso me pareceu um tanto surpreendente, porque quando você lê o que aconteceu, na verdade foi assim: um casal foi até a casa da irmã White, eles queriam fazer uma entrevista com ela, porque eles tinham passado por uma experiência, 3 anos antes, né? Eles tinham passado por uma experiência e eles queriam saber se essa experiência era realmente vinda do Senhor, se era algo do Espírito de Deus ou se não era. Porque na sinceridade deles ali, eles queriam saber, porque se não fosse do Senhor, eles não queriam aquilo, mas se fosse do Senhor, eles iam se entregar àquilo sem nenhuma preocupação. Então eles vão ali, começam a relatar um pouco de como era, eles estavam... Vocês podem me ajudar a lembrar dos detalhes? Estavam orando pelo Espírito Santo. Eles estavam numa semana de oração e foi proposto que eles fizessem então ali jejum e oração. 3 dias na semana foi dedicado então por eles e os irmãos também, porque eles queriam receber aquilo que os discípulos receberam, e eles também estavam estudando uns escritos de Ellen White, que eu acho que é testemunho para obreiros e ministros. Eles estavam se fundamentando no espírito de profecia e também na experiência dos discípulos. Então eles se proporam a fazer isso, e aí foi onde ela começou a ter a manifestação espiritual. E o interessante, quando ela foi fazer essa entrevista com Ellen White, ela foi impressionada pelo Espírito Santo para viajar uma distância longa até ir na casa de Ellen White para saber se era de Deus ou não. Então, olha, quem é que o estava influenciando na mente deles, eles achavam que era o quê? O Espírito Santo. Sim. E aqui também afirma no relato da irmã White que essa senhora, a senhora Machin, ela, o que ela sempre falava? O Senhor colocou este encargo sobre mim. Olha só, né? Certas expressões a gente pode ajudar a se lembrar. Olha, Deus me mostrou. Deus me revelou. Eu vi, um anjo me disse. Deus me revelou. Que expressões mais que têm sido usadas? Deus me colocou como pastor desse rebanho. Então, olha aí o que nós estamos chamando a responsabilidade. Exato. Né? Para nós nesse sentido. E o que é interessante é que o Senhor chama para ser pastor do próprio lar. Esse é o chamado de Deus, do sacerdócio, né? Do lar, não outro. E também esse chamado, se a gente for ver, 2 rejeitaram antes de Ellen White, porque o fardo não era algo simples. E até Ellen White, quando ela se recusou, na verdade, não que ela se recusou, ela estava se recusando a dar os testemunhos de repreensão para as pessoas da forma como Deus tinha colocado. Então não é, Deus me colocou, agora isso é um fardo pesado que Ellen White queria que fosse passado dela. E Jesus falou, se você deixar passar de você, você vai perder a sua coroa. E olha, aqui na página 367, o senhor Machin chegou para Ellen White e disse: olha, eles eram extremamente sinceros. Sim. Mas em Mensagens Escolhidas, volume 2, tem um subtítulo que diz o seguinte, que a sinceridade não vai salvar ninguém. Isso que a sinceridade, e olha o perigo, meus irmãos, para nós aqui, para todos nós,
A nossa sinceridade não nos salva. E diz ali, não sei se é nesse mesmo texto, mas diz que muitos estarão sinceramente perdidos. Exato. Com toda a sinceridade do mundo. Você crer numa mentira não torna a mentira verdade. É ponto final. Infelizmente. Estes sinceros, este casal sincero, chegou e disse, o senhor Maquin disse para a irmã White, nós estamos jejuando e orando. Se nos encontramos numa ilusão, desejamos sabê-lo, bem como se estamos certos. E a senhora Maquin disse, os nossos irmãos, certamente pensam que estamos numa ilusão. Olha, isso é importante. Sim. Então, outras pessoas reconheceram. E eles... E são irmãos, eles falam, são os nossos irmãos, acham que estamos no erro. Mas olha, eles na sinceridade, eles foram buscar uma orientação. Exato. Então a porta ainda estava aberta para que o Espírito Santo tivesse acesso. E quando as pessoas fecham a porta e falam, não, eu não estou, isso não é de Satanás, eu tenho a minha experiência, eu tenho a minha convicção, irmãos, você está fechando as portas para aquilo que Deus muitas vezes quer te mostrar e tem mandado. E você fala, não, eles foram lá sinceramente, ela contou até aqui que ela estava andando na rua, e ela começou aqui a falar em línguas, olha aqui o dom de línguas. E tinha uma pessoa na rua andando, era um católico polonês, e a senhora Maquin começou a falar na língua dele, e ele entendeu. Então olha aqui, foi dado o dom de línguas que foi dado para quem? Para os discípulos. E eles não tinham proposto a orar pela mesma experiência dos discípulos e também para... A experiência dos discípulos eram duas coisas, né, que eles estavam orando. Eles tinham a experiência de Atos 2. E quando aconteceu isso, ou seja, o dom de línguas foi dado a ela, eles acharam o quê? Que era o Espírito Santo. Verdadeiro. Era o verdadeiro. E eles mencionam em vários momentos, dizendo que todas as reuniões, a campal inclusive, que eles estavam nessa campal, e todas as reuniões, a esposa dele recebia ali, parece que o Espírito Santo ali descia sobre ela e ela começava a cantar, às vezes palavras que o Espírito ditava e ela cantava. E ela menciona várias vezes, irmã White, não há gritaria, não há ninguém se jogando no chão. Todas as evidências de que vem do Espírito Santo. É tudo Santo. Com decência, em ordem, tudo em perfeita harmonia. Não há ninguém gritando, não há ninguém, nada dessas manifestações. E a irmã White vai ouvindo. A irmã White fez algumas perguntas, aonde foi isso? E quando esse dom aí de cantar vem, você canta o quê? Do inário? Ou você canta outras coisas? Ela disse, olha, o Espírito dita coisas para mim e eu nem consigo pensar, as palavras vão saindo da minha boca e eu vou cantando. E o esposo dela menciona, irmã White, você precisa de vê-la cantando. É algo sublime, é algo maravilhoso. Nós poderíamos ficar ouvindo ela cantar o tempo todo. E aqui na página 365, se os irmãos puderem abrir, em Mensagens Escolhidas, volume 3, tem um subitem que é chamado Pretensa Língua Estranha. Já leram lá? Sim. Diz assim, é o relato deles, noutras ocasiões, dos Maquin. Quando alguém participa dessa bênção de falar em línguas, o Senhor pode dar-me a mesma língua e mantemos uma conversação no idioma em que o Espírito de Deus possibilita que falemos. Até 3 ou 4 podem tomar parte na conversação, mas é uma língua estranha para eles e um espera pelo outro até que este tenha terminado. E tudo é feito com ordem. Esta é a experiência que recebemos de acordo com a bênção prometida. Não é? Não foi prometida? E agora? Alguém já ouviu falar da língua de Canaã? Já ouvi falar. Não está agora também entre nós a questão do dom de línguas? Olha aqui, não tem nada novo. Não tem nada novo. O que nós precisamos é somente estudarmos com o espírito de oração e o Espírito Santo não vai nos deixar ser enganados, né? Ou seja, por que ao analisar toda essa história, nós deveríamos ser prontos em reconhecer que isso se trata de algo falso? Veja, a irmã White foi ouvindo. E aí tem um momento que eles perguntam para ela, irmã White, você tem algo a nos dizer sobre isso? Ela disse, olha, não sei se há outra coisa aqui, não sei se... Ela acaba não falando de forma direta nesse momento, mas em um momento ela diz assim, olha, não sei se tem alguma coisa especial que eu possa dizer.
Haverá coisas que acontecerão bem no final da história terrestre, semelhantes a algumas coisas que vocês apresentaram, mas eu não posso dizer algo sobre esses pontos agora. Então eles vão insistindo um pouquinho mais, e aí olha o que a irmã White diz. Deixa eu ver aqui se eu encontro o que a irmã White diz. Inclusive expulsando demônios, né? Sim. E embaixo aqui, ó, antes de você ler, olha aqui, ó. Eles contando para ela, ó, e este espírito recomenda que examinemos a palavra e que sejamos fervorosos, e recomenda que sejamos cuidadosos com a nossa alimentação. Olha Nos só. recomenda exatamente o que a senhora tem dito, entendeu? Como desconfiar de algo tão em harmonia, tão aparentemente em harmonia Não era com que sutil Deus os tem enganos revelado? de Satanás? Sutilíssimo. É Sutilíssimo. Sutilíssimo. Aqui, na página 375, a irmã White, olha só, o Maquin, ele disse assim, irmã White, mas a senhora não dirá que isso se aplica ao nosso caso? Eu estou vendo aqui em O cima, nosso caso isso. agora, até que tenha mais luz a esse respeito, irmã White, a senhora não vai responder nada para nós. É verdade. E aí ela diz assim, eu não posso dizer, mas parece ser dessa índole segundo o receio. Que índole? Fanatismo. Sim. Ela reconheceu. Ela só estava esperando que o Senhor revelasse de forma mais clara, mas ela reconheceu. Eu receio que seja dessa índole, parece ser da índole daquilo que enfrentei reiteradas vezes. Então veja, são coisas que podem acontecer em nosso meio e a gente não desconfiar. Tudo feito, você veja, o Espírito mandava estudar a palavra de Deus. Alimentação. A alimentação, é lógico, A forma como eles deviam queridos, se comportar. certas mentes só serão enganadas se tiver 99,9% de verdade. Não pode ter muita coisa misturada, tem que ser só um pinguinho. E a partir da página 376, ela já vai começando a Fantástica, desdobrar. Fih. Ela vai colocando ponto por ponto, ela vai explicando, ela vai elucidando. Mostrando, desvendando O o erro. que é o fanatismo? Em que momento no cantar, por exemplo, no falar, cantar e em exibições estranhas que não estão em harmonia com a obra genuína do Espírito Santo, sua mulher está ajudando a introduzir um aspecto de fanatismo que causaria grande dano à causa de Deus, caso lhe fosse permitido qualquer lugar em nossas igrejas. Então veja só. Para que o Espírito Santo se derramaria sobre uma pessoa para ir cantar lá na frente com letra de hinos que o Espírito ditasse naquele momento? Para quê? Então o que a irmã White reconheceu? Qual o propósito? Isso, você está introduzindo um aspecto de fanatismo. Sim. E mais em cima, olha o que ela fala quando o Espírito Santo revelando a ela, né? Sim. Em vosso estudo das Escrituras e dos testemunhos, chegaste a conclusões errôneas. Então, ele estava estudando o quê? A Bíblia e os testemunhos de Ellen White, mas ele chegou o quê? Uma conclusão errada. A obra do Senhor seria grandemente mal compreendida se continuasseis a trabalhar como começastes. Dais falsa interpretação à palavra de Deus e aos testemunhos publicados, e então buscais levar adiante uma obra estranha em harmonia com a vossa concepção de seu sentido. Supondes que tudo o que fazeis é para a glória de Deus, mas estáis enganando a vós mesmos e enganando aos outros. E eu queria complementar, Vânia, mais abaixo o parágrafo, ainda o último parágrafo, só as 3 primeiras linhas do último parágrafo, para complementar. A serva do Senhor diz o seguinte: foi-me mostrado que precisamente tais aspectos do erro que fui compelida a enfrentar entre os crentes do Advento após o passar do tempo, em 1844, se repetirão nestes últimos dias. Senhor, isso até chega a arrepiar. Que nós estamos vivendo isso no nosso meio, nos nossos dias. Então, ele teve uma percepção errônea, ele deu ênfase àquilo, ele construiu a argumentação em cima de uma percepção errônea, estudando a Bíblia, e o espírito de profecia levou isso avante. Então, nós hoje, é mais um indício de que nós estamos às portas de Canaã. Porque se isso está acontecendo, se Deus está permitindo isso acontecer, irmãos, é porque tem um povo se preparando. Foi-me mostrado que não era o Espírito do Senhor que estava inspirando o irmão e a irmã Maquin,
mas o mesmo espírito de fanatismo que sempre busca entrada na igreja remanescente. Sempre busca. Sempre busca. Hoje, será absolutamente que não há isso? sempre. É sempre. Sua aplicação da escritura a seus movimentos singulares é má aplicação escriturística. É a serva do Senhor falando. Não tem o que discutir. Então houve uma modificação na forma de pensar. Porque não é o Espírito Santo que faz isso, né? Então a pessoa agora ela vê essa nova forma de pensar como se fosse algo vindo de Deus. E por que é importante a gente ler tudo isso? Porque, olha, pessoas zelosas, honestas, cristãs, estudiosos, tem um momento que fala aqui que eles são assíduos leitores dos testemunhos, estudiosos da Bíblia e do espírito de profecia. E, no entanto, foram enganados. E olha nos nossos dias que engano mais sutil seria se nós estivéssemos então que voltar aquelas coisas que foram antigamente, agora com uma roupagem do espírito de profecia endossando tudo. E ainda milagres. Não preciso dizer que é a Deise Escalante que me revelou. Eu só preciso apresentar o espírito de profecia, Vânia. Pronto. Você lê os espíritos de profecia e lê os textos bíblicos. Mas esse casal, irmãos, eles estavam enganados fazendo o quê? Estudando o espírito de profecia e lendo o texto bíblico. Porque interpretaram mal, torceram as coisas, ou seja, e como que a gente vai poder reconhecer isso? Tem uma coisa que a gente pode reconhecer. Sabe como? Tudo o que desviou da verdade presente, tudo o que diluiu a nossa mensagem para este tempo, você pode saber que possivelmente é um dos grandes enganos do inimigo. Sim. Então existe uma forma assim de nós sabermos exatamente quando isso está acontecendo. Você acha que Deus nos deixaria assim, à mercê desses enganos? Quando eu li todos esses textos, todas essas coisas, eu tremi. Eu falei, Senhor, misericórdia, eu não quero nem me mover mais, eu não quero não quero falar mais nada, eu não quero nem me mover, não quero ouvir mais nada, porque eu tive medo. Senhor, que era essa que nós estamos vivendo? Enganos de todos os lados, e nós sabemos que o inimigo tem algo apropriado para cada mente, adaptado para cada mente. Certas coisas são muito grosseiras e você pode dizer assim, jamais eu cairia num engano desse. Cuidado, o inimigo tem enganos que cabem direitinho para aquilo que você crê, para aquilo que você seria enganado. Então, uma das coisas que vão nos permitir permanecer sobre a firme plataforma, inclusive, é conhecer a firme plataforma. Sim. Nós vamos, inclusive, falar sobre isso em outro momento, mas conhecer a firme plataforma. Quando você conhecer o que são os marcos antigos, qual é a firme plataforma, conhecer a experiência deles no passado, você vai perceber que não há abertura alguma nos testemunhos e na Bíblia para isso que tem surgido hoje. Você não vai ser enganado. E você vai saber identificar, distração. Fanatismo. Você vai ser capaz de entender o inimigo que está se insinuando aqui, mesmo que seja algo, um assunto realmente bíblico, se está te distraindo da verdade presente, cuidado, é obra de engano. Cuidado, Jesus que disse isso, para que ninguém vos engane. Na página 377, o sincero desejo de fazer o bem a outros levará o obreiro cristão a afastar todo o pensamento de introduzir na mensagem da verdade presente quaisquer ensinos que conduzam homens e mulheres ao fanatismo. Neste período da história do mundo, precisamos exercer o maior cuidado a este respeito. Então, nós precisamos estudar sobre isso. E como a Carol falou, nós fomos nos deparar estudar, né, sobre isso, pelas coisas que estão acontecendo entre nós. Sim. E quando a gente se deparou com esses textos, irmãos, não há dúvida do que está acontecendo. Não ficou dúvida nenhuma. Então, ela diz, devemos exercer o maior cuidado a esse respeito. Então, se você precisa exercer um cuidado, você precisa saber que cuidado você vai exercer. Então, se você não estuda, como é que você vai saber aquilo que você está lidando? E nós também podemos, como a Carol falou, nós podemos ser passíveis também desses enganos se nós também não nos firmarmos na firme plataforma. Então, não há segurança para nós se não for aonde? Aos pés de Jesus.
E por isso que ela fala, né, que quando nós vamos estudar tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia, nós nunca podemos estudar sem uma oração, porque Satanás senta-se do nosso lado. E ele coloca, então, a visão dele na nossa mente. E a gente começa a ler os textos de forma distorcida. É com um véu. Por isso que nós temos 40 mil religiões. Então, a gente tem que, até para estudar, quem tem que nos orientar? O Espírito Santo. A gente precisa desconfiar da mente de homens, inclusive da nossa própria. Sim. Nós também somos pessoas que não podemos ser confiáveis nesse quesito de, olha, o que é confiável? Veja bem o que é confiável. Aquilo que foi confirmado pelo Espírito de Deus está escrito aqui. Isso aqui é confiável. Qualquer um que surja com novas ideias nos dias de hoje, tenha cuidado. Desconfie. E se você está estudando e tendo ideias diferentes a respeito de interpretações proféticas, a respeito do que é verdade para este tempo, cuidado. É necessário sim que desconfie de si mesmo. Tudo bem que nós recebemos a instrução, podemos ir diretamente ao nosso Deus e podemos pedir que Ele nos instrua. Mas também precisamos, como a Cleuma disse, precisamos nos aconselhar com os nossos irmãos. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Sim. Eu não estou falando que nós devemos buscar uma pessoa que não conhece ao Senhor, pode ser uma adventista, mas que não tem experiência cristã. Não é uma pessoa cristã, não compreende as verdades para este tempo. Eu não estou falando de se aconselhar com estes. Eu estou falando de pessoas que andam lado a lado com você, levantando a verdade junto com você. Até o momento em que você surge com uma ideia diferente, levanta-se para proclamar essa ideia, aí essa pessoa não vê luz, e não é só uma. Às vezes outra não aceitou, outra não aceitou, outro não aceitou. Quer dizer, eram pessoas que você considerava sábias até agora, mas porque elas discordaram de você, então você agora as rejeita. Não posso mais ouvir ninguém. Isso é ser estreito. Isso é ser fanático, isso é uma mente fanática, que não aceita discordância, não aceita nem considerar que possa haver um contraponto daquilo que você apresentou, que você enxergou como luz, mas ninguém mais enxergou. Então veja, é preciso ter muito cuidado. Sim. Ou passaremos a enganar outros, sermos enganados também, né? Ou nós precisamos ser mais vigilantes. A nossa oração aqui, creio que de todas nós, é que vocês possam, olha, Mensagens Escolhidas, volume 2, os primeiros capítulos todos, leia todas as frases. Eu já tinha lido, mas agora fez todo sentido. É para agora, é para os nossos dias isso aqui. Leia esse caso Maquinha aqui do Mensagens Escolhidas, volume 3. Você vai ver detalhes ali, não podemos comentar todas as coisas. Leia e peça que o Espírito Santo abra os seus olhos e veja se o que tem acontecido em nosso meio não está perfeitamente encaixado aqui no que o próprio Deus chamou de fanatismo. Cuidado. Que Deus possa nos abençoar, a nós e a todos vocês que estão nos assistindo, que busquem o Senhor de todo o coração, que leiam mais, que orem mais, que saibam reconhecer as coisas, os sinais estão aqui, está tudo revelado com todos os detalhes, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sejam enganados. Amém. Busquem a palavra de Deus. Amém. Em nome de Jesus estamos pedindo. Amém. Amém.